Todos me ouvem? Sim. Ônibus 1 e 2? Sim. Queridos, é um lugar após o outro cheio de emoções, né? Cada um deles. E é assim, ler a Bíblia no palco dos acontecimentos é algo realmente maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, e agora eu quero que vocês exercitem a imaginação. Vamos usar o nosso imaginomóvel. Viajar 2000 anos no tempo e imaginar Jesus assentado aqui nesta praia, fazendo uma fogueira e assando os peixinhos. Tente imaginar. Enquanto eu leio aqui o relato. João capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Este mar aqui. Aqui Jesus já está ressuscitado. São os últimos dias dele com os discípulos, orientando, restaurando ministérios, como veremos aqui com Pedro, né? Antes de Jesus voltar para o céu. Lembram que quando ele ressuscita, nós vamos ainda falar disso em outros momentos, Maria Madalena, obviamente, que queria abraçá-lo. E Jesus, para um leitor desatento, foi até um tanto ríspido, né? Quando disse assim, não me detenhas, não me segures, porque eu ainda não subi para o Pai. A gente entende esse texto quando estuda o santuário. Porque no santuário o sacerdote, quando sacrificava ali o cordeiro, levava para dentro do santuário o sangue da oferta, do sacrifício. E ali ele aspergia esse sangue dentro do santuário. O que Jesus fez na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o cumprimento da profecia ali do santuário, do antigo santuário. Então, quando Jesus morre na cruz, o cordeiro é sacrificado, mas restava ainda a parte do sangue ser oferecido. Então Jesus precisava entrar no santuário celestial para oferecer o seu sangue e ser aceito por Deus o Pai. E lá estava Moisés, já lemos isso no Monte Nebo. Vá conectando as histórias. Moisés estava lá para abrir os portais junto com outros seres, receber o Messias, o Salvador. Então Jesus sobe, obviamente que ele é aceito, o sacrifício é aceito, e então ele volta para a terra e permanece aqui alguns dias ainda com seus filhos, com a sua igreja nascente, né? Orientando, como eu disse, restaurando. Esse texto é nesse contexto, tá? Jesus ressuscitado e agora restaurando especificamente Pedro, que estava destruído por dentro. Você sabe por quê? Pedro era muito voluntarioso, ele sempre falava primeiro, era um homem muito espontâneo, um homem de Deus, uma pessoa muito sincera, amava Jesus de todo o coração, mas não tinha noção do quão fraco ele era também, como nós somos. Nós não nos conhecemos, Deus nos conhece. Pedro disse, mas nem que eles todos se neguem, eu jamais vou negá-lo. E Jesus, né? Pedro, antes que o galo cante, né? Você vai me negar. Nós conhecemos a história. E Pedro nega Jesus assim de forma muito covarde, né? Digamos, né? Não o julguemos, claro. Mas ele nega Jesus de forma muito feia, né? Não, eu não conheço. E na terceira vez ele até, pelo que diz a Bíblia, fala até palavrão. Para tentar esconder o fato de que ele era um seguidor de Jesus. Porque quem segue Jesus fica marcado. Não tem como você negar mais. Pedro, ainda que negasse com palavras, não conseguia negar com atitude. Você é um deles. Você é um deles. E Pedro sai chorando amargamente dali. Só que o olhar que ele recebeu de Jesus foi o olhar de restauração. Ele ficou triste, ficou amargurado, mas Jesus precisava restaurá-lo. E o texto diz exatamente isso. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, que a chuva vai engrossando, né? Jesus está aqui, então, com aquela fogueira acesa, e aí o barco está a uns 100 metros daqui. Jesus devia ter uma voz muito forte, porque ele pergunta, ei, amigos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Obrigado. Vocês têm algo para comer aí? E aí eles olham, quem é aquele? Quem está lá? Olha que texto lindo. Foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Não, responderam. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Aí começa já a ser a assinatura de Jesus. Já tinham passado por isso. Eles começaram a perceber que tinha alguma coisa diferente ali.
Eles jogam a rede, obedecem, e como diz o relato, a rede ficou repleta de peixes. Pedro, sempre o mais espontâneo, se veste, devia estar só de sunga, né? Ele se veste e mergulha. Ele quer Jesus. Ele precisa de Jesus. E ele vai ter Jesus. Eu vou resumir a história. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. O quê? Pedro, você me ama? Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E 3ª vez Jesus pergunta, e Pedro responde entristecido. Por quê? Pedro negou 3 vezes, e Jesus arrancou dos lábios dele 3 vezes que ele amava. E Jesus diz assim para ele, volta a ser o meu pastor. Cuida das ovelhas. O que é cuidar de ovelhas? É ser um pastor. Pedro foi restaurado ao ministério. Pedro foi perdoado. E aqui nessa beirada de praia, aqui nessa margem do rio, do Mar da Galileia, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não importa o que você tenha cometido antes de vir para essa viagem, não importa o tipo de vida que você levou antes daqui, não importa o pecado que você cometeu no passado, deixa tudo para trás. Esqueça disso. Deus já te perdoou. E Deus quer que você seja um instrumento de salvação e de poder. E você vai ser. Apacenta as minhas ovelhas. Amanhã nós teremos a confirmação disso, com 2 pessoas se entregando a Jesus pelo batismo. Amém. E vai ser uma bênção. E vocês todos podem participar desse momento renovando a aliança com Deus. É isso que Ele quer de nós. Aqui, na margem do Mar da Galileia. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse privilégio. Mais um. Obrigado, Senhor, porque aqui a vida de Pedro foi restaurada. E nós queremos te pedir que restaures a nossa vida também, Senhor. Cura, perdoa, restaura, renova a nossa vida. Nós queremos ser servos teus. Nós queremos ser instrumentos em tuas mãos. Por favor, Senhor, o que tu fizeste com Pedro, faze também conosco. Nós oramos e agradecemos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Corramos.